a mais uma edição do podcast Ala Esquerda. Toda semana estamos aqui debatendo, analisando o esporte, em especial o futebol, de forma crítica, sem passar pano, colocando o dedo na ferida, sempre denunciando aqueles que querem transformar o esporte em negócio e um direito em mercadoria. Aqui não, burguesão! Então bora pro Ala Esquerda, nosso episódio de número 36, e eu já movimento a nossa mesa redonda, que só gira pra esquerda. Eu sou o Alexandre Arraes, estou de volta, hein, galera? E mando um pelotaço na direção do Herbert Borges. Tudo bom, Herbert? Tudo bem, Alexandre? Olá, Alexandre, Mônica e Thiago. Olá especial para a nossa convidada. Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos e para as nossas ouvintes. Mais uma semana de Ala Esquerda. Edição 38, não é 36 não, você se enganou. Acho que você ficou um pouco aí no departamento médico e se enganou nos números. Enquanto houver Brasil, a gente monta o nosso time aqui e vai pro ataque. Então, para começar, para manter a tradição, eu quero começar aqui já apresentando as plataformas onde o Ala Esquerda está presente. Estamos no Spotify, YouTube, Google Podcasts, Deezer, SoundCloud e demais agregadores de podcast. Para não perder tempo, eu já vou lançando a bola lá na canhota para Juiz de Fora. Tudo bem, Mônica Cury? Fala, compadre. Tudo bom? E aí, Alexandre, Thiago, nossa convidada também, que eu não vou falar o nome por enquanto, para manter assim, o segredo. O Alexandre vai falar quem é depois. Eu queria só iniciar esse programa. Eu costumo passar a bola bem rápido, porque eu gosto de contra-ataque rápido. Mas dessa vez eu vou dar uma cozinhada aqui no meio de campo, porque eu sou daqui de Minas Gerais, como vocês sabem. Eu acho que eu tenho que, pelo menos, citar o que tem acontecido aqui nesse estado com o governo Zema, apesar de não ter nada a ver com futebol e com esporte. Eu pelo menos queria prestar o meu apoio, a minha solidariedade ao pessoal do MST, ao pessoal do Quilombo Campo Grande, no sul de Minas, que tem mais de 20 anos que se apropriou de uma terra, que está mantendo a terra fértil, que está cuidando, que está produzindo, que está alimentando. O MST que nessa pandemia já doou para o Brasil inteiro mais de 400 toneladas de comida, ajudando todo mundo que precisa. E durante esses últimos dias aí, foi dizimado, as famílias de lá, desse Quilombo e Campo Grande, foram expulsos das suas casas pela polícia covarde desse governo de Minas Gerais, do governo Zema. Foram 56 horas de resistência deles, mas a polícia chegou lá com bombas, destruiu a Escola Popular Eduardo Galeano, demoliu a escola, uma escola que alfabetiza crianças, jovens e adultos que o governo não conseguiu alfabetizar. Essa escola faz esse papel. Lá viviam 450 famílias que agora estão sem lar no meio de uma pandemia. Então, assim, eu queria só não deixar de falar isso aqui, que eu acho muito importante prestar esse apoio ao MST. Mas é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente. E agora sim eu vou iniciar meu contra-ataque pela canhota com o Thiago Porto. Fala, Thiago! Fala, Mônica. Recebi aqui o passe pela esquerda, já puxando o contra-ataque, mas reforçando essa solidariedade com o MST, repudiando esse governo fascista do Zema. Isso só prova que o Partido Novo é o bolsonarismo de sapatênis, né? Não há diferença quase que nenhuma entre os partidos, e muita gente acha que votar no Partido Novo está sendo mais inteligente ou mais intelectual do que o Bolsonaro, do que o bolsonarista, e na verdade não tem diferença nenhuma. Bom momento a todos. Na medida do possível a gente vai sobrevivendo aí a esse Brasil. Alexandre e Herbert, espero que estejam levando na melhor forma, Mônica também. E estou ansioso para o programa e mantendo nossa tradição aqui de dar voz a todas as pessoas e todos os nichos da sociedade. Sem enrolar mais, vou passar a bola de novo para Alexandre. Alexandre, apresenta aí nossa convidada. Maravilha, Thiago, é isso mesmo, né? A gente já fez alguns programas até esse ano falando sobre futebol feminino, abordamos a questão do Campeonato Mundial, que lamentavelmente essa decisão equivocada, frustrante por parte da CBF e do governo brasileiro de não se candidatar a ser sede do próximo Campeonato Mundial. Conversamos um pouco sobre a situação, né, dos atletas de uma forma geral e o impacto que isso tem, em especial
no futebol feminino, mas agora é mais uma oportunidade para a gente entender um pouco esse universo, conversando, né, nossa convidada, que é uma goleira, que está aí nessa militância do futebol feminino há muito tempo, e a gente vai poder saber um pouco mais sobre a realidade que a gente acompanha um pouco, a gente sabe de todas as dificuldades que o futebol feminino atravessa no Brasil, mas não sei, talvez a gente esteja sinalizando um novo momento e é importante a gente conversar com as atletas para a gente entender exatamente como é que está a situação atual. O Campeonato Brasileiro volta na semana que vem, ele foi paralisado na sua 4ª rodada, vai vir a 5ª rodada a partir do dia 26, né, se não me engano, na semana que vem, e nós vamos conversar então com a Michele Lopes, que é goleira do Santos. Ela teve passagem pelo Foz Cataratas em 2013, 2014, foi campeã brasileira pelo Santos em 2017, foi campeã paulista em 2018, já teve experiência internacional também. É a única goleira que ainda não foi vazada nesse campeonato, 2020. Eu fui dar uma olhada, 4 jogos do Santos, né? O Santos não sofreu nenhum gol, é o único time que ainda não sofreu gol. Então, olha, seja muito bem-vinda, Michele, é um prazer receber você no Ala Esquerda. E eu já aproveito e engato uma primeira pergunta para você se apresentar, para a gente conhecer um pouquinho mais. Como é que o futebol apareceu para você? Como é que surgiu na sua vida? Você foi de categoria de base? Foi descoberta por alguém? Você praticava algum esporte? E alguém falou, não, o futebol é legal, sempre foi o futebol. E principalmente minha curiosidade, como é que alguém escolhe a mais difícil das posições do futebol, que é ser goleira? Então, muito obrigado por estar aqui no Ala Esquerda, seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, obrigado aí pela oportunidade de fazer parte aí dessa mesa de vocês. Agradecer não sei se eu posso chamar desse jeito, né? Mas eu vou ter que falar um apelido do Herbert. Fica à vontade, já vai me entregar, né? Na época que estudava comigo, entendeu? Mas também não me pergunte porque a que propósito chegou a isso, eu só fui apresentada como Saci. E obrigada aí pela oportunidade de estar aqui. Então, eu vou falar um pouquinho da minha carreira. Cara, se eu falar para vocês que eu comecei como atacante, entendeu? Ninguém acredita, né? Porque, Michele atacante virou goleira do nada. Eu comecei cedo, muito criança, jogando futebol, até por conta do meu irmão, numa escolinha no Flamengo, no qual eu era a única menina que jogava. Eu tive uns nãos nessa escolinha, devido ser só de meninos mesmo, até que a preparadora física optou por me dar essa oportunidade. Depois disso, fui para um time onde realmente era só o feminino, né? Mas às vezes vinha essas oportunidades dos rachões da vida, me botavam no gol e ainda dava para um gasto. Eu sempre joguei na linha. Saci sabe, Saci tomou muito vinho meu, nossa, demais. Vai na começar faculdade, mentindo, Michele. entendeu? Era assim, humilhante. Só que depois de um tempo, como eu tive que fazer faculdade, minha mãe sempre falava que em primeiro lugar eram os estudos. E como também na minha época o futebol não era aquela grandeza, ainda não é hoje, né? Mas já está muito mais envolvido. E minha mãe sempre falava que em primeiro lugar eu tinha que me formar e depois, se eu quisesse pensar em futebol, eu poderia pensar. E aí deu no que deu, me formei e com isso tive a oportunidade de ir para a Inglaterra já como goleira. Fiquei lá 3 vezes, voltei para cá, fui para a Suíça, mas fui para jogar beach soccer, mas como atacante. E aí quando eu voltei de novo, foi só essa posição mesmo, mudei e peguei paixão por ela, absurdamente, sofredora, trabalhando, e é isso. Hoje em dia estou no Santos, graças a Deus, trabalhando bastante também para esse campeonato não tomar gol, e se Deus quiser, quem sabe, ser campeão.
Bom, show de bola. Primeiro eu vou abrir um parênteses rápido aqui, porque Michele de fato foi a minha caloura, né, na universidade. Ela chegou bem depois e explicando rapidinho, porque eu sei que eu vou sofrer bullying nessa bancada por conta do apelido, mas esse apelido ele surge na universidade por conta de, como várias outras pessoas negras no país, por conta de um cunho racista mesmo. Foi uma piada racista e que eu ressignifiquei. Hoje todo mundo que estudou comigo na universidade me conhece por esse apelido. Então é muito parecido, por exemplo, com a história do Babu Santana. Então, Michele, pode ficar à vontade, não tem problema nenhum que você e todos os nossos colegas da universidade continuam me chamando assim. E para mim é muito tranquilo. Mas deixa eu entrar aqui na nossa roda, na nossa pergunta. Eu quero dizer que eu me sinto muito orgulhoso de já ter marcado vários gols na Michele na época de universidade. É algo que eu falo para todo mundo. É algo que eu falo para todo mundo e vou continuar dizendo. Mas eu quero aqui entrar nessa relação de pandemia, né? A gente já fez um programa aqui no Ala Esquerda falando sobre média salarial dos jogadores profissionais. Eu sempre vou tocar nessa tecla, em que 88% deles, quase 90%, recebem abaixo de 5 mil reais, né? E 55% destes abaixo de R$1.000. Então essa galera sofreu muito com a pandemia, com rescisão de contratos, com atraso de salários, com a incerteza se haveria ou não local para trabalhar, se haveria campeonato. Então eu gostaria de perguntar como foi para você, como foi para suas companheiras de equipe, esse momento da parada do futebol, né? Porque a pandemia de fato não acabou. E como é que está a cabeça de vocês nesse momento que vai voltar o campeonato e a gente já está vendo que o futebol masculino está dando super errado, né? Tem jogos sendo cancelados, adiados, jogadores infectados. Então, mais objetivamente, primeiro, como foi para vocês durante essa parada, essa questão da pandemia, questão salarial, de contrato, e como é que vocês estão enxergando essa volta aí do futebol? Então, assim, todo mundo sabe que o futebol masculino, propriamente dito, é o que mais rende dinheiro para os clubes, né? E com a paralisação não teve a renda maior, que são de patrocínios, sócios, bilheteria, não aconteceu. Muitos clubes resolveram, obviamente, cortar salários de jogadores e, obviamente, com a nossa modalidade não é tão forte assim, também é afetada. Muitos clubes tiveram demissões. Depois, se eu não me engano, depois de 2 meses ou até 1 mês e meio de pandemia, eles informaram a gente que sim, ia ter redução de salário, infelizmente, entendeu? E o mais chato de acreditar nisso tudo é que se juntar o feminino, o departamento do feminino todo, a folha salarial é quase um salário de um jogador, né? Mas, enfim, isso foi conversado abertamente conosco, explicando toda a situação, até por conta da gente saber realmente que os clubes não estavam recebendo o seu dinheiro, né? Foi conversado com a gente teve que acatar, na maior das hipóteses, e profissionalmente e como atleta, para mim e para as minhas companheiras, foi muito ruim. A gente passou 4 meses e meio em casa, treinando para não ter que voltar e submeter a um treino muito ruim, tá muito abaixo, entendeu? Mas obviamente que quem é atleta, todo mundo sabe que o treino, ele é constante, e em casa, sozinho, não é a mesma intensidade. Eu mesma fui para casa dos meus pais, aí no Rio e tal, mantive meu treinamento, mas assim, não é a mesma coisa, não é a mesma intensidade. Quando volta é totalmente diferente, mas assim, eles tiveram aqui todos os cuidados possíveis, até por conta mesmo dos campeonatos na Europa terem voltado e ter dado muita lesão. Então eles tiveram todo o cuidado com a gente, questão de prevenção, em saber separar direitinho, periodizar os treinamentos, para que a gente pudesse voltar e render o melhor possível, né? Hoje essa semana a gente completa
2 semanas que nós voltamos. Semana que vem a gente já tem o primeiro jogo, né? E a gente tem que estar preparado. Infelizmente, está acontecendo tudo rapidamente. Tem a possibilidade realmente de jogadoras ficarem fora dos campeonatos, porque a gente está submetido a fazer testes toda vez antes das partidas. Mas a gente, infelizmente, nessas horas, a gente tem que dizer amém e fazer o que a gente gosta de fazer. Pois é, Michele, eu acho isso absurdo, cara. Isso absurdo vocês terem que reduzir salário, mas enfim, é uma discussão muito longa isso. Assim, esses dias eu tava lendo uma entrevista da técnica de futebol da seleção, né, brasileira, a Pia, no blog de Beradoras. E achei a entrevista muito interessante, inclusive quem não leu, dá uma passada lá, porque tá bem interessante. Ela fala muito sobre organizar o futebol feminino, fala a diferença Suécia, Estados Unidos, onde ela já trabalhou, e aqui no Brasil, que ela disse que é diferente a organização, que na minha opinião ela quis dizer que aqui não tem muita organização. Falou muito sobre a base, que a base precisa fortalecer, precisa ter campeonatos, precisa ser olhada com mais cuidado e tal. E eu também quero saber uma opinião sua, né? Ela falou sobre o fato da CBF ter convidado ela para ser a técnica da seleção brasileira. Ela entendeu como um aceno de que a CBF vai olhar com mais carinho para o futebol brasileiro, que a CBF está apostando algumas fichas nisso, que a CBF quer ver o futebol brasileiro crescer. Ela falou isso na entrevista. Não sei se eu concordo muito, mas eu gostaria muito de saber a opinião de alguém como você, que está ali jogando, que está no dia a dia do futebol. O que você acha disso? A CBF realmente quer dar esse impulso para o futebol feminino ou não? O que as jogadoras falam da CBF? Então, se eu não me engano, antes até, quando ela foi chamada, o coordenador era o Marco Aurélio, né? E agora ele não está mais no cargo e a coordenação da parte feminina ainda está vazia, né? Mas assim, hoje aqui no Santos tem 2 meninas que são convocadas para a seleção, que é a Tayla, nossa zagueira, e a Cristiane. E eu ouvi muito bem falar da Pia em questão de treinamento, em questão de postura, até porque o currículo dela não é, vamos falar um linguajar bem, não é pouca merda, né? É um baita de um currículo. E assim, eu acredito muito que ela veio para montar um projeto da seleção e que o Brasil vai evoluir um pouco mais. Mas é aquele velho, não digo nem ditado, mas é aquilo. Tem vezes que as pessoas não deixam o técnico trabalhar, né? A Pia já fez vários amistosos, não me tenho de cabeça agora quantos são, mas teve grandes resultados, grandes mudanças na forma tática, na forma de jogar, em tudo que é trabalhado, entendeu? E eu acredito sim que possa mudar muita coisa lá dentro, mas é um projeto a longo prazo. Copa do Mundo, Olimpíadas, não é um trabalho de 1 ano, 6 meses. Não vai chegar um técnico que vai mudar tudo numa seleção em 6 meses. Até porque seleção são jogadoras de vários lugares, no qual são vários treinamentos, cada técnico pensando diferente. Então, até englobar tudo isso em todas as jogadoras é um pouco complicado. E acredito eu que o projeto que a Pia tem, porque também já ouvi falar, treinadoras que conhecem ela, treinadores, já me falaram também muito bem, e eu sempre ouço, tem que deixar, dependendo da situação, tem que deixar a Pia trabalhar, não adianta chegar, ela fez amistosos agora, dependendo da situação, ter 4 derrotas e mandar a mulher embora, não tem isso. Seleção todo mundo sabe que é a longo prazo que as jogadoras vão evoluir, que o trabalho vai ser uma evolução. Então,
eu acredito muito no trabalho dela e creio eu que vai dar tudo certo e que a seleção pode ter grandes resultados, sim. Só para a gente informar assim, os ouvintes, a Pia acabou de completar 1 ano na seleção brasileira, foram 11 amistosos e apenas uma derrota. Vai, Thiago. É isso, a Pia está fazendo realmente um grande trabalho na seleção. É importante que a CBF esteja buscando um nome para organizar mesmo, já que não tem muita organização, como a Mônica falou. E importante também que esse nome seja uma mulher, né? Assim, a gente sabe da história do futebol feminino, que até pouquíssimo tempo atrás o futebol feminino era proibido. E assim, Michele, eu queria ouvir de você um pouco qual a relação, o que você ainda percebe de machismo, né, no futebol feminino, alguma situação que você tenha passado, alguma coisa que você tenha observado, que seus companheiros tenham te contado. A gente sabe que a diferença é enorme, a diferença de tratamento entre o masculino e o feminino é enorme. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que falta para o Brasil enxergar com igualdade o futebol masculino e o futebol feminino? Sim, eu tenho minha opinião em referente a tudo que eu vejo. O futebol feminino, cada ano ele tem evoluído sempre um pouquinho mais. Hoje eu vejo a Cristiane é uma, né, no qual passou por muitas situações que não eram tão assim valorizado o futebol. Então, assim, hoje em dia eu vejo um degrauzinho de cada vez, né? Hoje os clubes já estão sendo obrigados a ter o futebol feminino, de acordo com a Conmebol. O Santos, quando retornou, desde 2015, sempre tratou a gente como uma atleta profissional, eu digo assim, de carteira assinada, recebendo nossos direitos de carteira assinada. Alguns clubes oferecem isso para as atletas, outros clubes não. Eu acredito que um dia possa vir a acontecer isso com os outros clubes, porque é isso que falta realmente, valorizar um pouco mais as atletas, ver o outro lado. Em questão de pessoas, assim, eu nunca sofri um preconceito vindo de algum fã, alguma pessoa, mas assim, tem muita gente que hoje em dia eu falo que a rede social, ao mesmo tempo, nos ajuda, nos prejudica absurdamente, né? Porque para agradar um ser humano é muito difícil. Então tem gente muito mau caráter que chega na sua rede social e começa a falar um monte de coisa, um monte de baboseiras, entendeu? Quando acontece comigo, eu sou a primeira, dependendo da situação, a bloquear, nem respondo, bloqueio, porque eu não perco tempo com isso, não vou ficar discutindo, entendeu? Mas assim, tem muita gente que eu acho que senta no sofá e aí eu vou perturbar a vida de fulano hoje. E pior ainda é saber que, dependendo da situação, essa pessoa nem acompanhar o futebol feminino, ela acompanha. Entendeu? Eu acho que isso me irrita mais ainda. Quando eu vejo alguma situação dessa, eu vejo se a pessoa, suponhamos, segue alguém importante no futebol feminino. Quando eu vejo que não segue, eu fico mais irritada por saber que a pessoa só entrou lá para poder fazer uma reclamação e nem acompanhar o futebol mesmo, nem gostar da modalidade, a pessoa gosta. E aí vem sempre aqueles comentários machistas, aqueles comentários preconceituosos, que infelizmente a gente às vezes não sabe nem o que dizer. Eu, sinceramente, eu bloqueio e fico por isso mesmo, mas é muito complicado lidar com o ser humano em si, e acredito que vai ser assim por um bom tempo, que até o masculino, dependendo da situação, sofre, não com um comentário machista, mas sim com outros tipos de comentário, então é bem complicado. Muito bem. A gente até citou já a Cristiane 2 vezes, né? A Cristiane que essa semana
acho que por esses dias, né? Se casou, então parabéns para ela, né? Para a companheira dela, sejam muito felizes. Eu queria, a gente falou um pouquinho da Pia, eu queria continuar nessa temática dos técnicos. Se a gente pensar o futebol masculino brasileiro, precisou vir aí o Jorge Jesus, o Sampaoli, depois até, se tiver tempo aqui na nossa entrevista, queria até que você comentasse um pouquinho se houve alguma possibilidade do grupo feminino ter acesso ao Sampaoli quando ele era técnico do Santos, conhecer um pouquinho o trabalho dele, as metodologias dele, se houve alguma possibilidade aí de diálogo ou se não houve. Mas nem era esse o foco da minha pergunta. Mas assim, vieram técnicos estrangeiros para o Brasil, alguns continuam aqui, outros estão chegando, e para mostrar claramente o péssimo nível dos técnicos brasileiros, né? Uma pobreza tática, limitação de repertório, quer dizer, há uma necessidade de sacudir um pouco essa área dos técnicos aqui no Brasil, o futebol masculino. E o feminino, durante muito tempo, não sei se você concorda, Michel, quem era o técnico do futebol feminino? Às vezes era o técnico, assim, nível C, nível D do futebol masculino, que ia para o futebol feminino. A gente teve essa experiência durante muito tempo, até na seleção brasileira. Técnicos que não estavam se destacando no futebol masculino iam para o futebol feminino. Então eu acho que se já há uma situação complicada do ponto de vista tático no futebol masculino, no feminino ainda mais. Então, quer dizer, talvez isso esteja mudando um pouco, a gente observa algumas técnicas agora tendo mais destaque, algumas pessoas que têm o seu trabalho especificamente no futebol feminino, não é aquele cara que era do masculino e não está sem espaço e vai para o feminino. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, até levando em consideração a sua função de goleira, porque até pouco tempo atrás, mesmo no masculino, o goleiro, ele tinha o preparador de goleiro e o cara treinava à parte, não tinha nada a ver praticamente com o resto do time. E hoje o goleiro tem uma função muito diferente no jogo, não sei se você concorda. Ele já é o primeiro cara no toque de bola ali na defesa, ele já tem que trabalhar com os pés, ele é um cara que tem que estar atento para ter um posicionamento até como líbero. Muitas vezes é o cara que puxa o contra-ataque, quantas vezes a gente já viu o Alisson fazendo isso no Liverpool. Quer dizer, hoje o goleiro tem uma dinâmica, uma forma de funcionamento muito diferente. Ele tem que taticamente também trabalhar com toda a equipe. E a gente tem muitas dificuldades do ponto de vista tático aqui no Brasil. Está precisando desses técnicos internacionais chegarem aqui para mexer um pouco com a nossa dinâmica. Queria que você falasse um pouquinho, os técnicos que você teve na sua carreira, se você observa aí uma fraqueza do ponto de vista tático, de metodologias, na forma de trabalhar, até porque você também trabalhou no exterior, né, já teve experiências no exterior, e como é que você vê o momento atual, se está evoluindo, se já está melhor nesse cenário? Então, assim, minha carreira, eu digo que minha carreira de goleiro é bem curta, né? Porque eu até esqueci de comentar no início da entrevista, de 2016 a 2017 eu fui para Israel emprestada. Então, assim, eu tive, aqui no Santos eu tive três técnicos. Todos três um pensamento diferente. O primeiro em 2015, que é o Caio Couto, o sistema dele era muito bem defensivamente, ele era totalmente defensivo. Aí veio a Emily, totalmente diferente, que a Emily ela tem um pensamento muito ofensivo, estilo europeu de se jogar. E hoje em dia trabalho com o Guilherme, que também era auxiliar dela, mas que tem a mesma metodologia que ela. Ele já trabalhou também no masculino, mas que também pensa ofensivamente o tempo inteiro. E isso, para mim, é muito bom, até porque, assim, eu como já fui atacante, eu consigo jogar melhor com os pés. Então, realmente, o nosso treino é exatamente europeu. Hoje em dia, você citou o Alisson aí, um dos goleiros que eu também me admiro. São três, no qual eu assim boto lá em cima. É o Alisson, o Ederson e o Neuer, que hoje até, inclusive, está tendo o jogo do Bayern. Então, assim, o treino hoje em dia é muito ofensivo. A gente participa o tempo inteiro.
questão de linha de passe para o goleiro ser um líbero. Então, assim, a gente ajuda muito e, assim, eu acho de extrema facilidade, até inclusive para as nossas zagueiras, na hora do sufoco, na hora de alguma situação apertada que a gente possa ajudar, e até em questão mesmo de criar jogadas, quebrando uma linha de atacantes. Para mim está muito claro esse sistema, mas obviamente é uma questão, tudo que você tem que treinar, você tem que se adaptar. Hoje em dia o Santos o elenco em si é bastante modificado, então tem meninas que veio de outros times, que têm treinadores diferentes, que tiveram treinadores diferentes, metodologias diferentes, que estão sendo, não digo obrigadas, mas assim a se adaptar ao sistema que hoje o Gui oferece para a gente, que é esse sistema ofensivo, e tem jogadoras que nunca jogaram nesse sistema. E realmente no feminino é muito difícil a gente ver essa situação acontecer, mas assim, no Santos a gente tem sempre priorizado esse sistema. Então, para mim, tá sendo muito benéfico. Show de bola, Mimi. Agora é aquele momento que são 2 perguntas em uma, né? Mas são 2 perguntas curtinhas. A primeira é relativa à sua experiência, que você já relatou aqui, de 2016, que você foi para a Europa, foi para Israel, jogou lá no possante Apoel, e eu não vou me atrever a falar o restante do nome, mas eu quero saber de você... eu quero saber de você quais foram as suas impressões, como foi treinar lá, como foi jogar lá, é melhor, é pior, é diferente, como é que foi isso para você? E a segunda, que é um momento fã, já citaram o nome dela aqui, eu sei que a Marta é a melhor de todos os tempos, mas eu particularmente sou muito fã da Cristiane, então quero saber de você também como é jogar ao lado da Cris. Então, lá assim, o futebol é bem abaixo do que eu costumava a jogar, a treinar, entendeu? Lá eles ainda estão evoluindo, até porque eu fui a primeira brasileira a ir para lá. Tem, assim, uma liga no qual tem 8, 10 times, não vou me lembrar agora, e 2 são muito bons. Os outros são medianos e os outros são muito ruins. Então, assim, e esses 2 até são bem profissionais, até com as atletas estrangeiras. Não foi no meu caso, não foi, infelizmente. Em questão do país em si, é espetacular, adorei, muito lindo, mas profissionalmente é um país que ainda precisa evoluir bastante. Até em questão de jogadoras, porque muitas jogadoras lá acabam tendo que trabalhar, não vivem só de futebol. Tem muitas meninas novas no qual lá eles são obrigados a prestar o exército, né? Tanto menina quanto menino. Eles precisam ter, se eu não me engano, meninas são 2 anos, homem é 4, alguma coisa assim, então eles são obrigados, depois disso, eles podem resolver se eles querem continuar ou não, então acaba tendo que, os treinos são só à noite, não tem aquele profissionalismo realmente do futebol. Aí isso meio que me prejudicou bastante, até porque aqui a gente vive de futebol, é o nosso trabalho, e lá não era tanto assim. Agora, em relação a Cristiane, eu também acho ela uma puta de uma atacante, muito diferenciada, principalmente nas bolas aéreas. Hoje em dia, ano passado ela estava no São Paulo, mas hoje em dia eu tenho a honra de tê-la no meu time, porque eu sei que em mim ela não vai fazer gol, pode fazer no treino, eu não tô nem aí, mas que ela acerte todas as bolas que ela acerta em mim nas goleiras e ponha tudo para dentro, entendeu? Mas hoje a gente também tem a Taizinha, que também já prestou para seleção, já vem evoluindo, ela passou muito tempo na Coreia, se eu não me engano, e também é uma atacante que veio para somar,
E eu acredito muito nas duas, e são as duas atacantes que, nossa senhora, no treino são as que mais me dão trabalho. Deus que me livre. Eu imagino, ela é craque demais. Pra quem tinha que defender bola do Ebert, é bem melhor tentar defender. O nível aumentou demais, né? Aumentou, acho que em 200%, né? Não, isso aí não tem nem como negar. Isso aí eu não vou nem me defender dessa, porque Cristiano é demais. Vai nem tentar, né? Bom, mas, Michele, você já falou aqui no programa sobre a coordenação das seleções femininas na CBF, né? Das seleções de futebol, que é um cargo que está vago há 3 meses. Eu até citei isso no outro programa que a gente falou sobre futebol feminino. Eu já vi algumas entrevistas de algumas mulheres esportistas, tanto do futebol quanto de outros também, dando pitaco, falando sobre a possibilidade de que a Aline Pellegrino, que foi uma zagueira, né, da seleção brasileira, foi vice-campeã do mundo aí, entre para esse cargo, né, seja a nova coordenadora de seleções femininas. Você tem algum nome em vista? O que você acha da Aline? Ela tem um currículo enorme, assim, então, tanto dentro de campo quanto fora. Eu acho um nome excepcional para esse cargo, particularmente, mas queria ouvir de você também o que você acha, e já vou emendar numa outra perguntinha curta também, já que o Ebert fez uso, também posso fazer. Eu também tenho uma história muito parecida com a sua no início, no futebol feminino. Também comecei muito pequenininha e também tive que fazer essa escolha entre estudar e jogar futebol, e família falando, não, tem que estudar e tal. Acabei largando um pouco o futebol, fiquei só como uma parte... Ficou só como um lazer mesmo, que eu consigo fazer até hoje, um pouquinho. Então, como uma jogadora amadora, que fui durante minha vida toda... Eu gostaria de perguntar para uma jogadora profissional, principalmente que você falou aí que tem 2 companheiras na sua equipe que são da seleção, né, que é a Cristiane e a Thaís, que são geralmente convocadas, né, que ninguém é efetivamente. Mas no episódio 35 aqui do nosso programa, que a gente falou sobre a Copa do Mundo Feminino de 2023, eu fiquei muito frustrada como jogadora amadora do Brasil ter retirado essa candidatura e de não ter possibilidade mais de sediar, já foi até escolhido e tal, país, enfim. E como que isso repercutiu também para vocês, né, jogadoras, principalmente para aquelas que poderiam estar numa Copa do Mundo no país delas, né? E é isso, então vamos falar sobre essa coordenação de seleções femininas, algum nome que você tem em mente, e sobre o Brasil ter retirado essa candidatura. Então, em relação à candidatura, assim, todo mundo fala muito bem da Aline Pellegrino. Eu na época que ela jogava até, eu não era muito de acompanhar o futebol feminino, por incrível que pareça. Mas me arrependo, às vezes, de não ter visto, porque todo mundo fala que ela, dentro de campo, ela era espetacular. E eu vi também de muitos boatos por aí que ela seria um nome, e eu acredito que ela sendo o nome, eu acho que vai mudar muita coisa para o futebol feminino, até porque ela é uma das coordenadoras da Federação Paulista. Então, o futebol paulista hoje em dia vem crescendo absurdamente por conta dela, por conta das coisas que ela faz, por conta das ideias dela, de tudo, de querer mudar realmente a modalidade, de querer abraçar a modalidade. À toa que campeonatos de base, hoje em dia, é ideia dela. E assim, e para a CBF, se realmente isso for verídico, se tiver que ser, eu acho que para a seleção vai ser muito bom, porque foi como vocês falaram, ter uma mulher no comando é totalmente diferente. Eu sigo muito o plano de que a gente tem que botar no comando do futebol feminino quem goste realmente da modalidade, porque tem gente que vem para catar buraco. Estou desempregado, quero futebol feminino. E eu acho que a nossa modalidade não precisa disso, de ser empurrada com a barriga por
técnicos, dirigentes, presidentes, coordenadores, querendo porque estão desempregados, porque não conseguem uma oportunidade no masculino, entendeu? Eu já vi muito disso e assim, e eu só digo que com esse pensamento, quando vem, quando aceitam, a modalidade não vai para frente. Inclusive dentro também do nosso treinamento não vai para frente. Já vivenciei isso e assim não é nada agradável. Então, para mim, tendo na CBF ela como coordenadora, eu acredito que vai evoluir muita coisa, ainda mais com a Pia lá dentro, porque os projetos das duas, no caso, se forem bem juntos, se baterem bem, a seleção só tem a crescer. Agora esqueci a outra pergunta. Qual foi das meninas da seleção? Sobre a Copa do Mundo Feminina de 2023, que o Brasil retirou a candidatura e não vai ser mais sede e tal. Então, eu acredito que, assim, na época até das Olimpíadas, quando foi aqui no Brasil, eu ficava absurdamente doida para ser convocada, né? Mas eu já sabia que não ia ser também, porque eu também queria participar das Olimpíadas do Brasil. Mas eu sabia que não ia ser devido a eu estar em Foz, no Foz, então não tinha como aparecer muito, né? Mas assim, aqui no Brasil, para poder ser sediada, sempre tem aquela situação também de dinheiro para dar e vender, né? Na época das Olimpíadas aqui, todo mundo disse que teve uma lavagem de dinheiro do cão. Então, assim, hoje em dia eu não conversei com ninguém relacionado a isso, se ficaram chateadas, se não, mas obviamente que o sonho de cada atleta é você defender a sua própria bandeira no seu próprio país. Eu tenho um sonho ainda de vestir a camisa da seleção e, assim, sendo aqui no Brasil, obviamente, vou ficar mais feliz ainda, mas só o fato de vestir já é de extrema importância. Mas assim, não conversei com as meninas para saber qual o sentimento delas em relação a isso, mas eu creio, pensando como atleta, que seria excelente. Mas eu acredito também que ela já está, por estar lá, também já é de extrema importância e com certeza já estariam bem felizes só pelo fato de estar lá. É isso, a gente queria muito ver uma Copa do Mundo de futebol feminino sendo sediada aqui no Brasil. Eu acho que traria ainda mais visibilidade. A Copa da França do ano passado já deu uma visibilidade muito boa para o Brasil, pelo fato da principal emissora ter transmitido. Mas uma Copa aqui no Brasil talvez fosse muito importante para desenvolvimento ainda maior do futebol feminino no Brasil. Mas, Michele, eu queria falar com você, saber um pouco de você, como que foi essa preparação, essa volta aos treinos, como que está sendo no meio da pandemia, quais medidas que estão sendo tomadas, como é que está sendo a questão da testagem, da segurança de vocês, atletas, né? Porque, como o Herbert falou no começo, no futebol masculino já está dando meio errado, né? E como está sendo para vocês a questão da segurança, tanto do Santos quanto da CBF de forma geral? Como está sendo essa preocupação com a segurança de vocês? Então, eles tinham determinado uma data para a gente voltar, né? Todos os clubes de São Paulo, pelo menos, mas que todos pudessem voltar na mesma data. Até porque a Federação Paulista que fez o procedimento, que ofereceu os testes pra gente, para todos os clubes. E assim que só que as meninas moram em alojamento, né? Eu moro separado, não moro em alojamento. E as meninas, por estarem sempre juntas,
eles perguntaram tanto para a CBF quanto para a Federação qual seria o procedimento. E até aí o que eu fiquei sabendo é que eles não se prontificaram, falaram que só não podia ter aglomeração. Com isso foi levado para o médico daqui e ele resolveu falar para o nosso diretor, para o clube, que a gente poderia voltar, mas que a gente não pudesse usar o alojamento. E o alojamento é a própria Vila Belmiro, né? E isso, no caso, tiveram que procurar apartamentos, no qual as meninas tiveram que ficar separadas, 3 em cada apartamento e tudo mais, para poder ocorrer da gente voltar a treinar. E no primeiro dia de apresentação, a gente teve que fazer os testes, e no caso, ter um protocolo a ser cumprido, que foi enviado um protocolo da CBF e um protocolo da Federação, no qual a gente não podia nos primeiros treinos, no caso, depois de fazer os testes, a gente teria que esperar uns 3 dias para poder sair o resultado e depois disso começar a treinar. E no primeiro momento, treinamento praticamente físico, sem muita bola, bem distante, mas é aquilo, a nossa comissão, como o masculino voltou antes, então foi tipo, é como se tivesse soltado a bomba para o masculino, não só no Santos não, mas eu digo em todos, né? Então eles sabem mal ou bem aonde erraram e aonde acertaram. Então a gente até citou isso como um benéfico para a gente, porque com as comissões se juntaram e conversaram e viram o que poderia fazer e o que não poderia fazer. E o protocolo, no momento, foi esse. Em 3 dias, mal ou bem, a gente teve que treinar em grupos separados, 2 horários diferentes, não muita aglomeração. E assim, a higienização tem que acontecer sempre, todo dia, quando a gente vai para o treino, a gente é monitorado, a temperatura, tem álcool em gel espalhado por todo lugar. Eu sou meio neurótica com essas coisas também, ando com álcool em gel o tempo inteiro no bolso, entendeu? Para todo lugar que a gente vá. Máscara a gente tem que ficar trocando às vezes, né? Porque o protocolo diz que depois de 2 horas você tem que trocar. Eles, no caso da comissão, no treinamento, eles têm que usar a máscara, entendeu? A gente, obviamente que não, mas assim, a gente entrou no campo, a gente tira a máscara, saiu do campo, a gente coloca a máscara. Então, está sendo todo esse procedimento. No refeitório, a gente, a partir de hoje, a gente começou a usar, mas assim, tendo distanciamento entre as mesas, 2 pessoas na mesa. Antes a gente estava pegando só quentinha para comer em casa, e está indo assim. O que a gente recebeu de informação é que antes dos jogos vão acontecer os testes, isso vai acontecer de acordo, agora não sei qual quantidade, essas coisas, e infelizmente a gente está propício a qualquer coisa, mas é uma coisa que a comissão bate muito de frente com a gente e sempre alerta para a gente sempre ter muito cuidado, porque assim, pode acontecer o que aconteceu com o time do Goiás. Aí Deus que me perdoe que não aconteça, obviamente, mas porque a gente não quer. E é uma coisa que a gente pensa, quem é que quer ficar fora de um campeonato, né? Ficar em isolamento. Eu, por exemplo, obviamente não quero. Já fico 4 meses e meio infiltrada dentro da minha casa o tempo inteiro, entendeu? Tenho que botar luva para poder ir no mercado, só ir no mercado e voltar. Eu que não quero ficar fora de campeonato nenhum, mas é basicamente assim que está sendo as nossas vivências aqui em pandemia. Maravilha, Michele. Já estamos com 50 minutos aqui do nosso programa, a gente já está indo realmente para a fase final. Quero mais uma vez agradecer você por ter participado aqui do programa. Muito importante a gente conversar com o atleta, porque a gente tem a vivência, a gente observa, a gente tem as notícias do que acontece dentro dos clubes, qual é a opinião dos atletas, mas sempre muito filtrada, né? E em especial no futebol feminino, que a gente não tem
tanta visibilidade assim, a imprensa ainda não faz uma cobertura tão ampla, então a chance de conversar com alguém que está no primeiríssimo nível do futebol brasileiro. Então quero te desejar muito sucesso nessa temporada com o Santos. Tomara aí que você alcance o seu objetivo de chegar na seleção brasileira. Né? O futebol paulista é hoje são as principais equipes, né? O último campeonato terminou com a final entre Ferroviária e Corinthians, né? Então, enfim, as chances são muito grandes. A gente sabe, pelas notícias do masculino, que o Santos está com algumas dificuldades aí, mas, enfim, faz parte realmente da vida esportiva, lamentavelmente, que a gente vive aqui no Brasil. Então, quero te agradecer mais uma vez. Vou passar aqui para a galera também para as suas despedidas, dar um último comentário e a gente também te ouvir um pouquinho e agradecendo mais uma vez. Vamos nessa, galera? Vamos, é isso. Temos um programa. Meu muitíssimo obrigado a Michele. Um abraço caloroso para ela. Boa sorte no Campeonato Brasileiro. Eu vou encher o saco da Pia para que a Michele seja convocada. Eu quero muito vê-la com a camisa da seleção. Aliás, a Michele vai ser a única pessoa que vai me fazer vestir uma camisa da seleção novamente. Nem a Cristiane conseguiu fazer isso. Até porque, né, gente, o uniforme de goleiro ele não é amarelo e eu não corro o risco de ser confundido com um bolsominion na rua. No mais, é isso. Meu abraço a todo mundo que chegou até aqui e até semana que vem. Boa, Herbert. Ô, Michele, queria te agradecer demais também. Foi ótimo esse bate-bola nosso aqui, essa troca de ideia. Muito importante para o futebol feminino. Vou terminar também dando uma notícia boa aqui, que a Mariana Spinelli colocou no Twitter dela, né? A Mariana, que é apresentadora e repórter na ESPN, e ela divulgou lá que a ESPN vai transmitir todos os jogos da Champions League feminina, que começou, né, nesse dia 21 de agosto. Então é um grande marco aí para o futebol feminino, está cada vez mais crescendo aí no mundo todo, não é só no Brasil não. É isso, muito obrigado, Michele, galera, até semana que vem. Temos um programa, foi muito bom, Alexandre, Mônica, Herbert. Até a próxima. Obrigado, Michele, boa sorte aí na sua carreira. Obrigada aí a todos pelo convite, Saci também, principalmente que me chamou lá, me convidou. Muito bom bate-papo e lhe agradeço imensamente, assim, por vocês mesmo estarem comentando sobre o futebol feminino. Eu acho que é isso que a gente precisa, de mais gente falando, porque quanto mais melhor. E realmente vi essa notícia aí da ESPN, está divulgando, e a gente precisa disso mesmo, de divulgação, de gente que goste, de gente que entenda, porque, sinceramente, tem muita gente que fala por falar e nem consegue entender. Mas, mais uma vez, obrigada. E que possa fazer outros comentários com vocês, outro bate-papo com vocês. E agradeço aí imensamente a oportunidade de estar aqui. Valeu, muito obrigado, Michele Lopes, goleira do Santos, aqui no lado esquerdo, 38, hein? Falei 36, né? 38. Valeu demais, galera. Até uma próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.